Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? O meu nome é Pedro Rafael, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. E essa noite, nos reunindo aqui para mais um estudo da palavra. Hoje, vamos estar encerrando aí o tema do mês de dezembro. Jesus Cristo voltará. E um dos subtemas que foi proposto de ser trabalhado, um dos subtemas importantíssimos que nós precisamos trabalhar e vamos trabalhar hoje, da vida eterna e da morte eterna. Eu quero convidar vocês a acompanhar nas tuas Bíblias, no livro de Gênesis, o capítulo é o 25. Nós vamos ler a partir do verso 27. Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 27. Aqui se fala de Esaú e Jacó, os filhos de Isaac, os gêmeos. Então a palavra ela diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém, meus irmãos? Curva a tua cabeça, vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, neste momento, nesta noite, não sei, Senhor, mas Tu sabes o momento em que cada um estará acompanhando essa ministração. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha cuidar de cada coração que acompanha essa ministração agora. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, pelo Senhor Espírito Santo, sermos preparados, estar com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos sejam, Senhor, destapados, os nossos olhos bem abertos, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos transformados pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra tenha ação esperada e necessária. Que o Senhor venha trabalhar fortemente agora, através do Espírito Santo, na minha vida e na vida do meu irmão. E que nós possamos, Senhor, entender e compreender o que o Senhor quer falar para cada um de nós essa noite. Abençoa, Senhor, esse momento e que nós possamos, meu Deus, render graças ao Senhor em todo o tempo e entender que o Senhor é soberano, sabe de todas as coisas e é Senhor em nossa vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui a respeito de decisões.
né? A nossa vida, ela é feita de decisões. Ela é tomada de decisões. As decisões, elas sempre estão presentes na nossa vida. As decisões, elas vão sendo tomadas e vão nos dando aí alguns rumos. Elas vão nos dando alguns rumos necessários e nós ali vamos tomando essas decisões e vamos chegando em pontos específicos. Tudo é decidido. Você está aí hoje porque você decidiu estar hoje, né? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano, quer falar com você hoje, quer falar comigo hoje, mas nós decidimos escutar hoje. Hoje, quarta-feira, 20 horas e alguns minutos, pode ser outro dia agora para você. Você pode estar acompanhando esse vídeo em outro dia, mas você decidiu estar aí. E a nossa vida é assim. E a nossa vida é dessa forma. Eu decido permanecer, eu decido continuar, parar, estacionar ou voltar atrás. Decido amar, decido não amar, decido servir, eu decido não servir. Decido escutar, decido não escutar. Eu decido falar, decido ficar quieto. A nossa vida, ela sempre é recheada de decisões que nos levam a pontos específicos, como eu já disse. Mas existem decisões em que nós podemos voltar atrás, não nas decisões, mas de fato, no que resulta na decisão como um todo, né? Eu volto atrás, vamos supor um exemplo didático. Eu quero ir para Caieiras, mas eu posso ir pelo bairro, como eu posso ir pela rodovia. Das duas formas, eu quero chegar em Caieiras, mas uma forma ou outra eu vou demorar mais. Uma eu posso sofrer algo que eu não precisaria estar sofrendo. Não sei se você está conseguindo me entender. Mas decisões, eu não consigo voltar atrás. Mas para onde elas vão me levar, eu posso muitas das vezes tomar um outro rumo. E isso é para o bem, como também pode ser para o mal. Hoje, nós vamos falar de uma grande decisão nas nossas vidas. Eu posso dizer acertadamente, e creio nisso, que é a decisão mais importante em que nós vamos tomar nas nossas vidas. Vida eterna ou morte eterna. Mas Pedro, eu escolho a vida eterna? Eu escolho a morte eterna? Nós vamos ver que esses dois destinos, eles fazem parte do juízo de Deus. E o juízo, ele vem em cima daquilo em que eu quis, em que eu procurei. E o juízo, ele é praticado por Deus, o nosso Senhor, que é o Senhor justo. Não há ninguém justo como o nosso Deus. E Ele vai praticar esse juízo. Então hoje nós vamos falar, mas primeiro a gente vai falar a respeito da morte. Porque a Bíblia, ela nos relata 3 tipos de morte. A primeira é uma morte física. A morte física. Existe um ditado que fala assim, todo mundo vai morrer. Olha, a morte chega para todo mundo. E eu quero convidar vocês a irem 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 15, o verso é o 51.
Primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 15, o verso é o 51. Que você possa acompanhar aí na tua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso é o 51. A palavra do Senhor, ela diz assim: eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse versículo, ele quebra esse ditado. Aqui, uns dizem que é no arrebatamento, outros dizem que é na segunda volta de Cristo. Mas aqui é uma verdade que fala que nem todos dormiremos. O dormir aqui é a morte. E esse texto, ele é falado para a igreja. Então, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, na volta do Senhor, ou no arrebatamento da igreja, aí vai depender muito de direcionamentos teológicos, mas aqui é uma verdade. Nem todos verão a morte, mas todos serão transformados. Então, essa morte física, ela não necessariamente ela chega para todos, porque a palavra fala que para a igreja que nem todos morrerão, mas todos serão transformados. E isso é uma palavra para a igreja. Então aqui nós estamos falando da morte física. Uma outra morte que a Bíblia ela relata é a respeito da morte espiritual. E nós vamos achar a base em Efésios. Carta aos Efésios, o capítulo 2, a partir do verso 1. A palavra, ela fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Meus irmãos, morte espiritual, ela é causada pela separação do homem de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados até o nosso encontro com Cristo. Quando Jesus Cristo chegou na minha vida e chegou na sua, você estava morto, eu estava morto. Aonde? Nos meus pecados e você nos teus pecados. Nós estávamos separados de Deus. Mas Jesus Cristo entrou na minha vida e entrou na sua. Então nós somos ligados a Deus novamente pela pessoa do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Então essa é a necessidade de Jesus na minha vida. Ele me une novamente a Deus. Através de Jesus eu vivo novamente, espiritualmente. Eu estou novamente unido ao Senhor. Jesus, ele declara que ele é a verdade, o caminho e a vida. Que ninguém vá, e ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo, ele é o caminho. Ele é a ligação entre o homem caído e Deus. Através de Jesus Cristo, o homem foi novamente conectado a Deus. E a terceira morte que a Bíblia relata é a morte eterna. E é essa que a gente vai trabalhar hoje, né? Em todas essas mortes, com exceção da morte eterna, existe ressurreição.
A morte física, existe ressurreição. Mas Pedro, como que você sabe? Pela fé, irmão. Pela fé eu creio. Porque se eu não acreditar em ressurreição, eu não posso acreditar em Cristo. Porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e ressuscitou a muitos também. Então, a morte física, existe ressurreição para a morte física. A morte espiritual, como eu disse aqui, quando Cristo chegou na minha vida e chegou na sua, nós fomos ressuscitados novamente, espiritualmente. Tivemos vida novamente espiritualmente. Fomos novamente conectados com Deus. Então, na morte espiritual existe também ressurreição. A morte eterna, não. Como fala, né? Morte eterna, o nome já fala, eterno. Eterno porque a definição de eterno é que não tem fim. O eterno, ele pode ter início, mas não tem fim. Essa é a definição que você vai achar no dicionário. E chegará um tempo, esse é o ponto aqui do nosso estudo, chegará um tempo que as decisões que a gente conversou lá atrás, as nossas decisões serão eternas. A nossa decisão, vai chegar um tempo que a minha decisão, ela será eterna. E se tratando de eternidade, não existe 3 caminhos. A Bíblia, ela nos relata 2: vida eterna e morte eterna. Ela nos relata 2 caminhos. Agora eu digo, olha para a humanidade. A humanidade, ela gosta de classificar pessoas, né? Olha, aquele é ruim. Nossa, esse cara, esse vai para o inferno. Nossa, ó, esse vai para o céu. Então, a humanidade, ela gosta de olhar para pessoas e classificá-las. Olha, aquele ali é ruim. Olha, esse não é tão ruim. Ele não é bom, mas não é tão ruim. Mas hoje aqui, o propósito hoje a palavra aqui, ela nos fala que existem 2 caminhos. Pensa bem agora. Olha para a criação. Eu vou provocar você a algo agora. Olha por toda a criação, desde o início de tudo até o fim de tudo. Quem é a pior criatura da criação? Quem é o pior da criação? Não sei se você consegue entender essa pergunta. Mas quem que é o pior de toda a criação? Espero que você tenha respondido aí. Satanás é o pior. O diabo ele é o pior de toda a criação, né? E realmente, ele é o pior. Satanás, ele pode ser salvo? Não, ele não pode ser salvo. Primeiro que a salvação, ela é para o homem. Não existe salvação para anjos. A salvação, ele é para o homem. Por isso que Jesus, ele veio como homem. Ele encarnou como homem. Por isso, porque a salvação é para o homem. Não é para anjos. E a palavra mesmo diz que Satanás, ele está condenado. Acompanhe comigo aí, no Evangelho de João, o capítulo é o 16, a gente vai ler a partir do verso 5. Evangelho de João, capítulo 16, o verso 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo
que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A palavra aqui, ela nos afirma que o príncipe deste mundo, Satanás, o diabo, já está condenado. Quando estamos acordados, quando estamos vivos, podemos ter o real controle das nossas ações. Eu vou ser julgado por coisas que eu fiz ou deixei de fazer, né? Existe a responsabilidade em cima do homem. Eu preciso fazer algumas coisas e preciso deixar de fazer outras coisas. Existe uma necessidade. Eu vou ser julgado por essas coisas. Então, eu podendo decidir a respeito de tudo isso, quando eu estou vivo. Quando eu estou vivo, eu posso fazer todas essas coisas, eu posso decidir todas essas coisas. Por quê? Porque o meu futuro, ele é incerto. O meu futuro, ele é incerto. Eu passo a vida inteira na igreja, mas nos últimos dias de vida eu vou embora, vou fazer o que eu quiser, me afasto, apostato da minha fé. O que você acha que vai acontecer se eu morrer, meu irmão? Mas aqui, como diz o nosso irmão Léo, como disse, né, nos estudos desse mês, Jesus Cristo, ele tem chegado para alguns. Agora imagina, Jesus Cristo, ele volta para mim e para mais ninguém. Ele voltou para mim, eu morri, fechei meus olhos. Eu vou para onde eu quis ir. A Bíblia fala que quando nós morremos, existem dois caminhos. Ou eu vou para o paraíso, ou eu vou para o Hades. Então, ou eu vou para o paraíso, ou eu vou para o Hades. Mas eu fui para o paraíso porque o Senhor me mandou para lá? Sim, o Senhor, ele é soberano. Porém, se o Senhor achou que eu podia ir para o paraíso, é que eu fiz o que tinha que ser feito. Mas se eu não fiz o que tinha que ser feito, eu vou para o Hades. Eu tenho que entender que eu vou para onde eu quero ir. É duro, irmão, é duro. Porém, existe a necessidade de a gente fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Quando nós evangelizamos, quando nós pregamos para nossos familiares, quando nós falamos para eles, é necessário que a gente coloque isso na mente e deixe bem guardado no coração, que enquanto eles estão vivos, nós podemos mudar toda a história. A partir do momento que eles fecham os olhos, aí é com o Senhor. E o Senhor, ele é justo. Meus irmãos, eu não estou aqui com esse estudo condenando ninguém ao inferno e mandando ninguém para o paraíso. Eu preciso ter a certeza de fazer o que o Senhor quer que eu faça, para de tentar de todas as formas ser aprovado pelo Senhor. Então eu preciso entender que até fechar os meus olhos, eu vou para onde eu quis ir. Isso não é juízo. Eu vou para onde eu quis ir. Porque você crendo ou não,
isso não vai afastar de você a responsabilidade de decidir a tua eternidade. Isso não vai afastar de você a responsabilidade. Meu irmão, se você abre aí a tua mídia social, se você vai no YouTube aí, tanta gente pregando o Evangelho, falando de Cristo. Tanta gente falando de Cristo. Então eu preciso entender que a minha decisão, se eu crer ou não, isso não vai eximir a minha responsabilidade na minha eternidade. E aqui eu falo, olha, aqui a palavra nos fala, eu fechei os olhos, eu vou para onde eu quis ir. Agora, acompanhe comigo aí, Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo é o 16, o verso é o 16. Versículo curto e grosso. Curto e grosso. Perdão a expressão, mas é a pura verdade. Evangelho de Marcos, capítulo 16, o verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se eu não crer em Cristo, eu já sou condenado. Acompanhe comigo aí, Apocalipse, o capítulo 14, o verso é o 13. Apocalipse 14, 13. Diz assim a palavra: Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Eu não sou salvo por obras, meus irmãos. Eu não sou. Porém, as obras seguem. As obras, elas são atos de fé, resultados da minha fé. Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. Mas uma fé sem obras é uma fé morta. Por isso que fala aqui, as suas obras o seguirão, daqueles salvos, aqueles aprovados. Agora imagina, a gente conversou a respeito de Satanás, do diabo. O diabo, ele é um lado, a gente tem que entender que Satanás, ele é um lado. Nós estamos aqui, o propósito aqui desse estudo é trazer à luz que existem dois lados, dois caminhos, duas decisões. O diabo, ele está em uma decisão, aonde eu e você está. E essa é a provocação hoje. Porque no fim de tudo, os que não forem aprovados, os que não estiverem com Cristo, estarão no mesmo lado do diabo. Estarão juntos com o diabo. Porque nós temos que entender que nós estamos, não é uma luta do reino das trevas com o reino dos céus. Isso não são dois poderes equivalentes. Não. O fim do diabo já está escrito. E o fim daqueles que vão com ele também já está escrito. Mas a provocação hoje, qual é o meu lado? Qual é o seu lado hoje? Então aquele pensamento que nós falamos, olha, você acha que o diabo tem salvação? Você acha que o diabo, o que você acha do diabo? Ele está condenado ou não está? E a gente conversou a respeito, o diabo está condenado, ele não tem salvação. A salvação é em Cristo Jesus para o homem. Mas, se eu não for aprovado por Cristo, eu vou estar junto com Satanás. Eu vou estar junto com Satanás. Apocalipse, capítulo 20, o verso é o 12. Em diante. Apocalipse,
capítulo 20, o verso é o 12 em diante. Veja só, meus irmãos. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que havia nele. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meus irmãos, segunda morte, essa é a morte eterna. E veja só que interessante. Antes, vamos em Apocalipse 20, vamos voltar um pouquinho no versículo 10. Apocalipse 20, o versículo 10, diz assim: O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Lembra da eternidade? Para todo sempre. Esse lago de fogo é o lugar da segunda morte. Lago de fogo vai ser lançado a besta, o falso profeta, Satanás, todo o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Veja só a gravidade. Nós achamos, olha, aquele ali, assim assado, olha, aquela pessoa era tão boa. Olha, se a pessoa for boa, meu irmão, e não ter a Cristo, ela está aqui no meio. Se a pessoa tiver a Cristo e não servir, não fazer o que tiver que ser feito, vai estar aqui no meio também. É necessário que nós entreguemos a nossa vida a Jesus Cristo e façamos o que Ele quer que nós façamos. Porque ser cristão e fazer o que eu quero já está em desacordo com a palavra de Deus. E olha que interessante, as pessoas têm uma linha teológica aí que fala que a pessoa que morre, que vai dormir. Não. Ali já tem o juízo do Senhor. Olha aqui em Apocalipse 20, que a gente leu, no capítulo 3, Apocalipse 20, capítulo 20, o verso é o 13. Diz assim: O mar entregou os mortos que neles havia, e a morte e o Hades, que é o inferno, entregou os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Meus irmãos, quando eu fecho os meus olhos, eu vou para onde eu quis ir. Ou eu vou para o paraíso, ou eu vou para o inferno. Isso não é juízo, eu vou para onde eu quis ir, porém, vai chegar o dia do juízo, onde eu e você seremos julgados de acordo com o que nós fizemos. É um assunto extremamente importante, difícil de ser falado, meu irmão. Mas é necessário. Quando que é momento de a gente falar de vida eterna e de morte eterna? Agora. Se você está assistindo isso agora, você pode escutar. Você pode, se não tiver em acordo, você pode consertar as coisas. Nós precisamos andar em acordo com o que o Senhor quer para cada um de nós. A eternidade aqui, olha, igual fala aqui, serão atormentados dia e noite para todo sempre.
Quando o Senhor voltar, o Cronos acabará. Ele fala lá na grande comissão, olha, eu estarei com vocês na consumação dos séculos, dos séculos. Consumação é o fim. Vai chegar um tempo que o tempo vai passar, o tempo vai acabar, não vai ter mais conta, a eternidade é isso. Eu não posso mais contar o tempo, não vai ter mais tempo. Aí existe uma linha que fala que, olha, a morte eterna, aí vai chegar um tempo que vai morrer e vai findar, mas aqui fala, vai ser atormentado para sempre. É necessário que hoje a gente entenda isso, meu irmão. Que a gente adore ao Senhor não com medo disso, mas que nós possamos chegar ao Senhor ansiando estar com Ele. Uma coisa importante, as mortes aqui elas são diferentes e bem diferentes. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas para eu morrer eternamente, eu tenho que estar morto fisicamente e eu tenho que estar morto espiritualmente. Então, para eu morrer eternamente, eu preciso dessas outras duas mortes. Porque se eu morrer e estiver unido a Cristo, eu não morro eternamente. Você entende? Você consegue entender isso? Então, é extremamente importante que a gente fale disso. Mas Pedro, isso é um lado. Qual é a contrapartida disso? Meu irmão, a gente está falando de morte eterna. Vamos falar um pouco de vida eterna. Que é onde eu quero estar. E sei que é onde você quer estar. É aonde você quer que o teu ente querido esteja. Vamos começar a caminhar, meus irmãos. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, sem lágrima, irmão. Não haverá mais morte, sem morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esta é a morte eterna.
Meus irmãos, nós pudemos ver e acompanhar quão maravilhoso será viver a eternidade com o Senhor. Sem choro, sem dor, sem tristeza. A palavra diz que não haverá sol, porque o Senhor iluminará tudo e a todos. É necessário que a gente pense fortemente nisso. Enquanto nós ainda podemos mudar a nossa posição, tomar uma decisão agora. Hoje eu não falo só para pessoas que às vezes não têm a Cristo, mas eu falo também a pessoas que têm a Cristo, mas não vivem como tal. Nós sabemos como é difícil, irmãos. Nós sabemos que é muito difícil. Quando eu olho para mim, eu olho tanto de coisa que eu tenho que mudar e que melhorar. Mas que hoje eu e você possamos tomar uma decisão. Feche os seus olhos. Enquanto você tem um tempo com o Senhor, com os teus olhos fechados, eu vou ler um texto. Mas que você possa buscar o Senhor agora com todo o teu coração. Que você possa buscar o Senhor com todo o teu coração. Que você possa enxergar agora o que está faltando. O que você precisa melhorar na tua vida. Para que de fato você possa fazer o que o Senhor quer que você faça. Que agora que você está escutando essa palavra, que você pode sim tomar uma decisão agora. Mudar de rumo, mudar a direção da tua vida. Se você estava caminhando para uma direção de morte eterna, que você possa agora, através da pessoa de Jesus Cristo, e com o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, que você possa mudar a tua vida agora. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que te ilumine agora. Acompanhe aí em coração, no teu coração, com os teus olhos fechados. Essa leitura está em Hebreus 12, do 16 ao 17. Depois você acompanha, mas com os teus olhos fechados, que você possa ouvir. Abre o teu coração, meu irmão. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança de filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Ele não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Que não haja nenhum imoral hoje entre nós. Hoje nós podemos buscar a nossa bênção, nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos pedir ao Senhor que mude a nossa história. Que nós possamos hoje, que escutamos essa palavra, mudar a nossa vida, mudar o nosso rumo, entender e compreender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada da forma como o Senhor colocou no meu coração. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor, Espírito Santo, trabalhe na vida do meu irmão, da minha irmã, assim como o Senhor tem trabalhado na minha, nos mostrando não aquilo que estamos fazendo certo, mas aquilo que estamos ainda cometendo errado, Senhor, para que nós possamos alcançar um nível de aprovação que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos ser imitadores do Senhor Jesus, para que de fato nós possamos alcançar a vida eterna, a eternidade com o Senhor na Tua glória. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem realizado.
Pai, eu te louvo, te glorifico, eu te exalto, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, que você possa meditar aí nessa palavra, que você possa ruminar essa palavra. Hoje nós estamos encerrando esse tema, que você possa ter uma noite abençoada com a tua família, uma passagem de ano abençoada, que você possa estar junto com os teus, unidos com os teus, que a paz do Senhor reine aí na tua casa, na tua família, que você possa entrar nesse novo ano com essa mentalidade, buscando a vida eterna para você e para a tua família. Que nós não venhamos aí a nos desanimar, mas que em todo tempo nós possamos buscar o Senhor. Amém? Quero agradecer você que tem dizimado, que tem ofertado. Você que não é membro do nosso ministério, que você faça aí, que você possa estar dizimando aí na tua igreja, tá? Na tua igreja, onde você é pastoreado. Mas se você sentir no teu coração de nos abençoar com uma oferta, tá aí os canais, que você pode estar usando qualquer um deles para estar aí abençoando essa obra. E obrigado por você estar aí nos acompanhando. Que você possa estar compartilhando essa palavra, que você possa em todo tempo aí curtir, comentar, descurtir também, não tem problema, tá? Mas que você possa evangelizar, envie essa palavra para alguém, irmão, tá? Deus te abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.